pessoal, hoje o tema vai ser sobre o livro Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Esse é o livro, gente, que a Dani está falando. Na verdade, assim, hoje é um bate-papo. Eu acho que rejeição é uma palavra bem forte, né? Como abandono, você se sentir inferior. Tudo isso vem de rejeição. E eu acredito que todo mundo passe por rejeição em algum momento da vida. E nós não estamos falando somente em rejeição forte, grave, né? De, por exemplo, um pai que saiu de casa e abandonou os filhos, a esposa, e N fatores aí que gera-se uma rejeição ou um abandono. Mas o que eu gostei muito do livro, depois cada uma também vai compartilhar os seus insights aí, o que veio de reflexão na leitura, mas para mim foi isso. Em vários momentos ela cita de situações corriqueiras do nosso dia a dia. Às vezes eu estou na escola, e aí vamos formar times, aí fulano, eu quero a fulana, eu quero a cicrana, e não escolhem a Demi. Então naquele momento eu me sinto rejeitada porque eu não fui a escolhida. E criança, às vezes não, né? Sempre é muito sincera. E quantas vezes a criança fala, não, eu vou escolher fulano porque ele é bom, a dele não é muito boa, não, eu não quero lá no meu time. Então são simples situações que nós nos sentimos rejeitados, nos sentimos excluídos e não merecedores, e que vai somando na nossa vida, vai somando aquela sementinha dentro da gente, e que nós sim, por qualquer motivo, acaba dando esse gatilho dentro da gente, né? Na nossa vida adulta, qualquer coisinha que aconteça, aquela sementinha pode brotar novamente dentro de você, e aquilo poder até fazer muito mal a você não saber lidar com situações no dia a dia. Então, para mim, uma das fichas assim que caíram muito forte no livro foi essa questão, porque nós pensamos às vezes em grandes situações, né, de forte impacto emocional, e não, às vezes são coisas simples que ficam ali e que a gente acha que não vai dar importância. Hoje, eu como mãe, presto muita atenção na educação das meninas, validando sempre elas, de quem elas são, né, do potencial que cada uma tem, para que essas coisas vão acontecer, mas como você vai lidar com isso? Como a criança vai lidar com essas situações, né? Então... Estava pegando um link aí, a gente estava conversando, que nessas situações que você está falando de a criança sentir rejeitada, é onde que ela vai começar a criar as memórias negativas dela, vai querer começar a colocar os muros no relacionamento, na vida. Então ela vai querer se proteger, porque as pessoas querem se proteger da dor emocional, não tanto da dor física, mas mais da dor emocional, né? Porque ninguém quer voltar ali, né, naquele lugar. É onde começa a criar todos os problemas numa vida adulta ou numa vida adolescência, né? E tudo que você não sabe como lidar, né? Uma coisa que você não entende, você vai vivendo, você vai vendo, né? Você não sabe lidar com isso. E muita coisa no livro que fala é muito, muito válido, é isso também, da gente descobrir onde estão essas dores, onde estão esses muros, e tentar derrubar esses muros. E falar, viu, não é assim, não é porque aconteceu esse fato isolado na minha vida que vai acontecer sempre. Não é porque eu agir desse jeito, ou porque as pessoas agiram desse jeito comigo, eu vou ter que agir de uma forma... O que eu vejo que as pessoas ficam muito quando elas se sentem rejeitadas, não pertencentes, elas ficam meio ríspidas com a vida, né? Então elas atacam para não ser atacadas sempre, né? Então fica sempre aquele muro construído, eu acho. Então muita coisa na minha vida também, eu passei por muita coisa assim na minha vida que eu me senti rejeitada, eu me senti não protegida.
tanto de abusos emocionais, abusos sexuais, abuso, tudo que eu sofri da minha vida. Então, tudo isso, na hora, eu achei que não era nada. Mas na minha vida, hoje, fazendo uma avaliação, que eu tô nessa busca do meu autoconhecimento, desse um ano pra cá, eu fui descobrindo os porquês de muita coisa. Por que que a gente construiu esse muro, eu não quero mais, eu não quero voltar mais ali, não quero sentir mais aquela dor. Então, a gente constrói esse muro e a gente começa a viver a vida em função disso, sabe? Tentando evitar essa dor, mas não enfrentando essa dor, eu acho. Então, acho que tem um prejuízo muito grave, assim, durante a sua vida, se você não volta ali, não ressignifica aquilo e tenta ter uma nova vida, né? Tentar enxergar. E a questão do julgamento, né, Gladys? Eu acho que vai muito nessa questão, né? De nós não irmos com o julgamento da pessoa, né? Ela tem os motivos dela, as razões dela. A gente tem que só buscar compreender, buscar como ajudar, né? Mas é difícil você querer ajudar alguém se você também já está machucada, né? Você fala, né? É muito mais fácil a gente julgar ou apontar o defeito do outro para a gente não olhar para o nosso, né? Porque se a gente tiver olhar para o nosso, dói. Para o outro, não dói, né? Sim, também, né? O livro, ele tem um fundo de bastante religiosidade, né? Ela explica muito sobre a presença de Deus e como você fazer para quebrar esses muros, né? Mas a rejeição em si, ela é praticamente um bloqueio, né? Alguém te bloqueou, ou você também rejeitou alguém, você bloqueou alguém, né? Então, esse bloqueio, para quem recebe, para quem é rejeitado, gera o quê? Gera uma insegurança. Uma insegurança, a princípio, meramente emocional. Por quê? Porque se a pessoa não tem certeza da identidade dela, talvez nem propósito, porque quando a gente é criança, adolescente, que é a fase que a gente está afirmando a nossa personalidade perante a sociedade, na escola, aprendendo a se socializar. Então, nessa fase, principalmente, a gente não tem o propósito na vida formado. Tem gente que vive anos, vive a vida inteira e não sabe o propósito de vida. Mas a identidade é principalmente ali que está se formando, lógico, desde quando pequenininho, com o auxílio dos pais, né? Essa consciência que a Dani falou, de validar as crianças, né? Mas gera essa insegurança. E essa insegurança, ela impacta nas suas dúvidas sobre a sua identidade. Porque o que acontece? Se você não sabe quem você é, e nessa fase de criança, adolescência, você está desenvolvendo isso, a hora que alguém te rejeita, você vai receber aquilo e vai falar assim, nossa, eu sou mesmo isso? Nossa, ela não me quer no grupo porque eu sou assim? E aí você acaba aceitando a opinião do outro como verdade. Muitas vezes acontece isso. E é aí que você desenvolve os seus traumas emocionais, né? Ou então, assim, se de repente você não aceita aquilo, você fala, ai, fulana, sua opinião, né? Mas que adolescente, que criança, que ser humano que tem essa maturidade para devolver isso, né? Para quem está falando. Não tem. Então, a pessoa se sente rejeitada, vai absorver aquilo. E isso que vocês falaram que são os bloqueios, o livro chama isso de muros, né? Muros emocionais, né? Nunca mais vou acreditar na fulana, nunca mais eu vou fazer tal coisa. Pessoa. A questão da rejeição, ela bate na insegurança que confronta com a nossa identidade, que se você não tiver isso fortalecido, e é difícil ter isso fortalecido quando você está numa fase de criança ou adolescência ou em desenvolvimento. Então você acaba absorvendo aquilo que as outras pessoas falam como verdade, que são as crenças de fora. E se o tanto que aquilo te faz mal, você cria um bloqueio emocional, que são esses muros, né? Esses muros emocionais. A gente vive numa prisão sem muros. Nunca mais vou falar com fulana, nunca mais vou fazer tal coisa porque eu sofri, nunca mais vou amar novamente daquele jeito. Nossa, e aí, quanto já falou nessa nossa vida, né? Nossa, nem fale. E é aí que a gente gera esses votos secretos para nós mesmos, que
as pessoas não sabem, mas você faz esses votos que você se promete que você não vai mais fazer aquilo, mas na verdade você está impedindo você talvez de viver novamente aquela situação e tentar superar. Eu encaro como isso, a questão é da gente saber superar, porque a superação é aquilo que você falou, Tata, que dói a gente olhar para dentro, é mais fácil olhar para fora, dói olhar para dentro, ver o que a gente é, o que a gente passou e como que a gente vai se fortalecer. E daí o livro, ele amarra tudo isso com a presença de Deus, né? Que é muito, muito verdade, né? Sim. Deus já tá, a gente tem a certeza que Deus já afirmou quem a gente é, né? Que Ele não nos julga e que, né, a gente é filho de Deus, então tudo fica mais fácil. Então ela fala muito isso, que ela queria com os filhos dela, que ela sempre quis ser popular na escola e queriam que os filhos fossem populares na escola e jogassem no time de futebol e blá, 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 blá. E eu sofri muito minha vida toda por isso, porque eu sempre fui a pessoa que todo mundo olhava e eu sempre tinha que estar fazendo as coisas para as pessoas para eu continuar sendo popular em tudo onde eu estava, de comunicar com as pessoas. Quando eu tive minhas filhas, elas começaram a entrar na escola, a Isabela começou a ser meio popular assim na escola, sabe? Eu comecei a puxar o breque de mão dela, porque toda aquela sensação minha que doía, toda não vi o lado bom de